Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Duda Planta Joinville. Hoje eu trouxe 6 suculentas que são parecidas, que confundem bastante. Às vezes você olha, acha que tem e na verdade às vezes não tem. E vou mostrar para vocês comparando uma do lado da outra. Já bota ali nos comentários se você gostou do tema, se já confundiu alguma vez. Eu no início confundia bastante. Começar pela orelhinha de Fiona com a orelhinha de Shrek. Acredito que vocês também no início, quando não sabia, podem ter confundido. Qual a diferença das duas? Elas são suculentas de fácil cultivo, mesmo cuidado, mesma luminosidade. E o legal delas é que toleram muito sol ou também toleram a meia sombra. Quando pega mais sol, ela fica mais colorida. Na meia sombra elas vão ficar mais verde. Então, suculenta de fácil cultivo ficam bem parecidas, ainda mais ficar na meia sombra toda verde. A diferença delas é que a orelhinha de Fiona fica mais gordinha, com a folha mais rechonchuda, mais gorda. E a de Shrek fica um pouco mais fina que a de Fiona. Então, duas suculentas parecidas, mas que não são a mesma. Olhando para esse vaso, vocês até acham que é um só, né? Ó, mas aqui eu separei. Tem 1, 2, 3, 4 cabecinhas de Holly e 1, 2, 3, 4 cabecinhas de Letícia. Agora olhem bem de perto como elas têm diferença. A Holly, a folha dela é mais gordinha, a folha é um pouquinho mais larga. E a folha da Letícia, a folha é mais pontudinha, mais magra do que a Holly. Olhando assim, será que dá pra ver a diferença boa das duas? E também, pegando o sol, as duas vão ficar com a ponta vermelha. Quando não pega tanto sol, fica mais verde, se recebe um pouco mais de água. São bem parecidas, são sedevérias, são da mesma família, mas não são a mesma, ó. Parecidas, mas não são a mesma. Aqui nesse vasinho também acredito que vocês vão achar que é um só, alguns, né? Aqui a gente tem a melaco, ó, tem 1, 2, 3 melaco e 1, 2, 3 cromo. Elas são bem parecidas. A cromo é aquela que às vezes variegata no meio, daquelas listras laranja, é a cromo que dá isso. E olhando uma do lado da outra, a melaco ela tem um pouco mais de brilho. A cromo ela é um pouquinho mais fosca a coloração delas. Vão dar com filhotinhos tudo igual. A diferença é a coloração mesmo. Então são bem parecidas, mas não são a mesma. Outra que eu vou trazer aqui é a Nanacã e a Gilva. A Nanacã, a folha dá um pouquinho mais gordinha não dá tão pontudinha, dá mais arredondada, essa é a palavra. E a Gilva, ela dá mais pontudinha. Dependendo do sol, elas ficam com a mesma cor. Mas olhando assim de perto, elas são diferentes, mas confundem, né? Ó, então aqui eu já trouxe 1, 2, 3, 4 suculentas bem parecidas. Outra que confunde bastante, a orelha de elefante. As duas são popular como orelha de elefante, são duas calanchóis. Aqui eu tenho a calanchói triciflora e aqui eu tenho a calanchói vivém. Qual é a diferença das duas? Dão do mesmo tamanho, mesma coloração. Mas a triciflora, ela dá pruína. O que é a pruína? É esse pozinho branco. Eu vou passar o dedo aqui para vocês verem, ó. Tá vendo que sujou meu dedo de branco? Então essa é a triciflora, ela tem pruína. O que é a pruína? A pruína é um protetor solar natural que elas têm. Ó, lá no caule ela enche do pozinho, às vezes sai até na terra esse pozinho branco. Às vezes a pessoa até manda foto achando que é cochonilha. Não, é a pruína dela, é natural dela e o ideal é não fazer o que eu fiz. Não mexer, eu só passei o dedo para mostrar para vocês mesmo. A calanchói vivém, ela já fica mais verde o centro, não tem esse pozinho branco, não tem essa pruína que a triciflora tem. Então são bem parecidas, no jardim ficam bem parecidas, mas não são a mesma. Sexto e último lugar eu trouxe aqui para mostrar para vocês a Niche e a Topsy Turvy. Ó, são bem parecidas, né? Essa aqui não tava na chuva e essa tava na chuva, então acabou saindo um pouquinho mais da pruína. E essa aqui tá com a pruína mais branquela, mais cheinha. As duas são bem parecidas, a diferença é que a Niche tem a ponta mais fina. Ela dá tipo um trompete aqui, tipo a Pink Trompete, ela parece mais essas folhas. Ó, mas fica na mesma coloração que a Topsy. E uma do lado da outra são bem parecidas. Eu separei umas que o pessoal diz assim, ah, eu já tenho essa. Daí a gente começa a conversar e vê que não é a mesma.
E aí, o que vocês acharam do tema de hoje? Chegaram a confundir, acharam às vezes que era a mesma e não era? Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, de ter, quando observar uma do lado da outra, já conhecer ela. Um ótimo domingo para vocês e tchau, tchau!